Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio desse projeto Pílulas de Esperança da Associação Médico Espírita de São Paulo. Meu nome é Leandro e hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo Culpa e Auto-Perdão. Mas antes, gostaria de convidar a todos para a gente poder se interiorizar um pouco, deixar um pouquinho os nossos pensamentos em pausa e trazer a nossa atenção para dentro de nós mesmos, ouvindo a nossa sabedoria interior, podendo nos conectar com a espiritualidade amiga que se faz presente para podermos nos nutrir de mais alguns ensinamentos, possibilitando que estas reflexões possam contribuir com o nosso espírito, se materializando no nosso dia a dia, através de novos sentimentos, novas atitudes, renovadoras para a nossa jornada terrestre. Que assim seja. Culpa e auto-perdão. Todos caem e se levantam, múltiplas vezes, na estrada do progresso. A culpa, como responsabilização pessoal, é movimento natural que se segue aos feitos que afrontam os valores pessoais ou às leis naturais inscritas na consciência. Quando segue o curso natural das leis divinas, manifesta-se na harmonia do arrependimento, que abre espaço para os movimentos de reparação e encontro com a paz. Já a culpa, que se manifesta como remorso, é escolha do indivíduo, fruto do orgulho que lhe queima o coração como ferro em brasa, destruindo momentaneamente as possibilidades de elevação. O remorso está na base de muitos processos de adoecimento e sustenta o movimento de autopunição, que aprisiona o ser em ciclos de dor e lamentação. Se te encontras diante de decisões equivocadas, perante teus caminhos e relações, abriga na alma a humildade essencial que te permita caminhar no rumo da oferta do bem àqueles que feriste ou que te feriram. Começa perdoando-te com generosidade, pois que o auto-perdão não te isentará da responsabilidade, mas te livrará da autopunição desnecessária e sem nenhuma utilidade. No restabelecimento da paz, a lei de justiça não se conjuga sem a de misericórdia nos caminhos da vida. Todos caem e se levantam múltiplas vezes na estrada do progresso, e filho de Deus algum se perderá, porque o amor é a força natural que sustenta a vida e guia o homem no tropismo em direção à luz da autorrealização no bem imortal. Confia em Deus e na vida, prosseguindo humildemente, e a vida te socorrerá, com a possibilidade de amar e servir, reparando o mal, semeado por meio do amparo no bem, para a tua felicidade. Essas palavras são muito profundas e, ao mesmo tempo, simples. Não quer dizer que, por serem simples, sejam fáceis da gente realizar, mas são muito claras no caminho que devemos seguir para podermos ter uma vida um pouco mais leve e que possamos continuar nessa nossa jornada de progresso. Assim como foi dito, todos nós vamos cair ao longo dessa caminhada. E se a gente for lembrar uma criança quando começa a dar os seus primeiros passos e ela cai, é natural. Imagina se naquele momento
a criança que está aprendendo a caminhar se revoltasse contra si mesma ou ficasse com a culpa de porque ela caiu, então nunca mais eu vou tentar fazer isso de novo, ou ficasse se remoendo pelo aquele deslize que aconteceu naquele momento. Nenhum de nós talvez estivesse caminhando aqui hoje, muito menos fazendo outras ações que a gente consegue fazer na vida adulta. E esse convite e essa diferença entre culpa e responsabilidade é um grande desafio para todos nós. A culpa é uma escolha, mas o remorso, né, ficar remoendo com aquilo, é uma escolha. Agora, ter a coragem de reconhecer aquilo que já está inscrito em nós, na nossa consciência, nas leis divinas. A gente sabe quando estamos desalinhados com essa lei do amor. Ter a coragem de olhar para isso e aprender com isso é se responsabilizar pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Isso está no mundo dos adultos, no mundo da maturidade espiritual, porque infelizmente não é só a idade cronológica que vale. Tem pessoas que, independente da idade, podem ter já essa maturidade espiritual. Outras talvez demorem mais algumas encarnações. Mas uma vez que a gente reconhece aonde estamos nos desviando da lei do amor, e essa é a origem do pecado. Pecado, né, nada mais é do que errar o alvo, errar essa conexão com a lei do amor. Isso é pecar, na origem da palavra. Então, voltando ao trajeto, voltando à linha que nos conecta ao amor, isso é nos responsabilizar pela nossa própria vida e pela condução dessa jornada. Isso nos coloca em movimento de fazer diferente. Então, o primeiro passo, como foi colocado, é o nosso auto-perdão, com generosidade. Porque quem disse que nós não somos merecedores também deste perdão? O nosso orgulho é que às vezes talvez possa nos impedir um pouco de olhar com essa caridade para conosco mesmo. Mas é curioso que a partir do momento que é possível exercitar esse amor conosco mesmo, o perdão conosco mesmo, essa caridade conosco mesmo, talvez seja um pouco mais fácil para também praticar essa caridade, de respeitar as limitações do outro, os deslizes do outro, auxiliando o outro também a ele se levantar. Talvez quando a gente faz esse movimento de ajudar o outro a se levantar, quando ele também caiu e talvez esteja naquele redemoinho do remorso, seja o processo para a nossa própria dor, a nossa própria culpa se ficar mais leve, se desvencilhar um pouco. E aí a gente pode focar na solução, focar em fazer diferente, no lugar de ficar apenas pensando naquilo que já aconteceu lá atrás. Infelizmente, na nossa cultura, ainda algumas pessoas acreditam que é necessário um martírio, um sofrimento descomunal para que eu possa, aí sim, purificar a minha alma. Na verdade, é através da autorresponsabilização pela minha própria vida e aquilo que a gente escolhe fazer para a elevação do nosso espírito, para que ele possa aprender e materializar através dos nossos atos aquilo que já foi ensinado por Jesus, que já deixou nas palavras do Evangelho o caminho a ser seguido. Óbvio que ninguém aqui tem a pretensão de ter uma vida como Jesus teve, porque o espírito dele é bem mais evoluído que o nosso. Agora, eu não posso me cobrar como também se eu fosse Jesus, porque senão
esse é o tipo de concepção, de ideia, que talvez vai nos amarrar. Agora, quando eu reconheço a minha pequenez ainda, e que somos falhos, todos nós, e por sermos humanos e ainda espíritos, nessa jornada ainda deixando de engatinhar e começando a caminhar, ainda com alguns apoios, talvez nós possamos ter esse cuidado, como o cuidado que você tem com uma criança, para que ela possa aprender a caminhar com as próprias pernas. É esse o cuidado que nós temos que ter conosco mesmo. É esse amor do perdão. Assim como um pai que tem um perdão pelo filho, nós temos que ter conosco mesmo. E sair então do pensamento que nos deixa amarrado, do remorso, da culpa, para a responsabilização que nos coloca em movimento, de fazer diferente, de nos realinharmos aos ensinamentos de Deus. Para a gente finalizar essa reflexão de hoje, gostaria de convidá-los a serenarmos os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos para podermos enxergar com mais clareza ainda a jornada que já trilhamos até o dia de hoje, e com as quedas e retomadas, com todos os desafios pelos quais nós já passamos e chegamos até aqui. Foram várias derrotas, decepções, mas muitas vitórias, muitas ações que decidimos fazer de um jeito diferente. E isso nos possibilitou chegar até o momento presente. E é bom reconhecer a nossa capacidade de agir de um jeito apenas diferente, mas que nos deixa mais e mais alinhados à lei do amor. Não é preciso pressa, mas é preciso amor conosco mesmo, para reconhecer as limitações, mas também reconhecer as potencialidades, já que já temos inscritos na nossa consciência a rota e as orientações para o caminho que nos reaproxima de Deus. Muito obrigado pela sua companhia em mais essa reflexão do projeto Pílulas de Esperança, e até o próximo episódio. Até mais.